Nós estamos iniciando uma série com São João da Cruz. Então, a primeira coisa é que João da Cruz nasceu em 1542. Isso já dá para a gente ter uma ideia, porque o Brasil tinha se descoberto há 42 anos. Se for imaginar que a colonização mesmo começa por volta de 1530, na beirinha aqui no litoral, mesmo ligado ao Atlântico, começam as primeiras cidades, as primeiras povoações de 1530 em diante. Então podemos dizer que o Brasil era completamente incipiente no sentido de colonização. Já tinha os índios que ocupavam aqui toda a nossa terra e os portugueses e os europeus estavam chegando muito lentamente. Estamos por volta de 1542, no auge daquele que nós chamamos do período dos descobrimentos. E estavam os portugueses, os espanhóis, os holandeses, estavam empreendendo aquilo que a gente conhece como descobrimentos, que eles vão descobrindo a América. Os ingleses também serão muito fortes nesse período, que vão se espalhar aquele conhecimento. Eles pensavam que o mundo era mais restrito à Europa, e eles vão conhecer as Américas e mais adiante ainda a Ásia, que eles vão conhecer por meio das grandes navegações. Então, em 1542, em Fontiveros, é um povoadinho bem pequeno mesmo, de uma cidade chamada Ávila. Ávila a gente já um pouco mais conhece por causa de Santa Teresa. Podemos dizer assim que Ávila é a sede do município. E Fontiveros é um dos seus povoados, lá que está ao redor, muito próximo de Ávila, na Espanha, naquela época dos grandes descobrimentos, em 1542. João da Cruz é de família muito pobre. Mesmo no meio dessa pobreza, Deus vai abrindo portas, como sempre Deus vai de uma forma ou de outra. E ele vai ter a oportunidade de estudar no Colégio dos Jesuítas, chamado Colégio das Humanidades, como era ensinado naquele tempo, algo parecido com o nível fundamental, o nível médio hoje em dia, que ele vai aprender os fundamentos da leitura, da escrita, de toda essa ciência básica do seu tempo. Em 1563, então, por volta de 21 anos de idade, ele entra no Carmelo. Não era o Carmelo descalço ou reformado como nós conhecemos hoje, mas o Carmelo de antiga observância, de primitiva observância, que existia lá na Espanha na época. E ele entra e ele vai estudar em Salamanca. Salamanca é uma das maiores universidades daquele tempo. Ele tem a oportunidade de conhecer. Então, uma das características, conhecer e estudar naquela faculdade. É uma das características que vai despontar. Quem lê as obras de São João da Cruz vai ver que ele teve acesso aos estudos. É bem diferente quando, por exemplo, nós pegamos as obras de Santa Teresa. Vocês vão ver que não é uma mulher que não teve acesso à ciência da sua época, à academia de sua época. Ela tinha aquela alfabetização, lia, mas como era muito comum nas mulheres naquele tempo, ela só aprendia a ler e a escrever. Então não tinha um estudo acadêmico no sentido de uma faculdade. João da Cruz é diferente, você vai ver nos escritos dele toda uma esquematização bem própria daquilo que a gente vai conhecer na história do estudo da igreja, chamada escolástica. É um método de estudo que tem como seu maior representante São Tomás de Aquino. Então, a teologia estudada por João da Cruz é uma teologia de São Tomás de Aquino, basicamente, da grande escola tomista que vai se ensinar em Salamanca naquele tempo, mas claro, sempre sofrendo várias influências. Mas você vai ver nos seus escritos aquele esquema muito organizado, muito próprio de quem vai, vamos dizer assim, defende uma tese, com toda a sua estrutura própria. Em 1568, Teresa, Santa Teresa de Ávila, encontra-se com São João da Cruz e convida ele a fazer parte da reforma carmelitana. Reforma que ela já tinha começado com as mulheres, de um Carmelo com menos irmãs, mais fechado, mais austero, criando um ambiente de interioridade e de fraternidade, que era grande, talvez,
uma das grandes marcas da reforma carmelitana ligada a Santa Teresa era a dimensão da fraternidade. Porque você sabe que Santa Teresa deixou que as monjas tivessem 2 horas de oração por dia, 2 horas de oração pessoal e 2 horas de recreio por dia, de convivência. Ela contrabalançou sempre uma coisa com outra. E foi isso que João da Cruz, quando encontrou com ela, Teresa apresenta essa proposta da reforma carmelitana. Porque João da Cruz, naquele período, ele já estava muito decepcionado, ele queria uma coisa mais rigorosa. E encontrando em Teresa, para continuar no Carmelo, essa reforma. Em 1577, então já estamos 9 anos depois da reforma, a reforma já caminhou, já teve a fundação do Uruelo, que é a primeira casa reformada masculina, com São João da Cruz na frente, mas que em 1577 está se vivendo um momento muito delicado, de divisão entre aquela reforma proposta por Santa Teresa e os irmãos do Carmelo, que começaram a ter um certo desencontro. E esse desencontro vai chegar a situações bem complexas, que termina João da Cruz sendo levado a ser preso. E ele vai passar por volta de 8 a 9 meses preso, e por causa dessa perseguição, para que a reforma carmelitana não acontecesse. E porque ele estava ajudando Teresa nessa fundação e o outro lado aqui estava achando que alguns erros estavam acontecendo. Só que realmente ele terminou pagando o preço mais caro desse atrito que aconteceu. Mas o que importa para nós é que nos 8 meses que ele ficou preso, ele escreveu os poemas, que são a base das obras dele. Então ele não escreve os livros, ele escreve os poemas simplesmente. Só que quando ele volta, ele foge da prisão e tudo começa a se tranquilizar de novo, ele volta para o convento dele e ele começa a apresentar esses poemas, as pessoas começam a pedir que ele explicasse os poemas. E com o tempo ele vai escrever comentando esses poemas. Dizem alguns estudiosos que o cântico espiritual era o poema que ele mais gostava, ele tinha mais satisfação em falar, em recitar, rezar e explicar para os outros sobre ele. E é com essa primeira obra que nós vamos apresentar São João da Cruz. Essa primeira obra que é o Cântico Espiritual. A gente pega aqui as obras de São João da Cruz, você vai ver vários escritos e dividimos os 4 maiores escritos. O primeiro dele é Noite Escura, segundo, Subida ao Monte Carmelo, terceiro, Cântico Espiritual, quarto, Chama Viva de Amor, que são as 4 grandes obras. Existem obras menores, pequenos escritos, cartas, outros poemas, vamos dizer 4 grandes livros que ele escreve, que ocupa a maior parte aqui, daquilo que nós conhecemos como sendo as obras completas de São João da Cruz. A primeira coisa que a gente vai vendo é que do canção 1, se você pegar aqui, se você tiver com as suas obras aí acompanhando o livro Cântico Espiritual, você vai ver que a canção 1, 2, 3 e 4 é aquilo que nós chamamos de a via purgativa, se for dividir de via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Ou na divisão que Santa Teresa faz do castelo interior, das 7 moradas. Então, a via purgativa ocupa a primeira, a segunda, a terceira e a 4º cântico. Ou poderíamos dizer a primeira, segunda e terceira morada de Santa Teresa de Ávila do Castelo Interior. Para quem já conhece, é uma forma de você ter uma certa ponto de referência. Da canção 5 à canção 12, podemos chamar de via iluminativa, ou Castelo Interior, 4ª e 5ª morada. Aquela morada que é de transição para chegar ao caminho de união, é a via iluminativa, ou que São João da Cruz vai chamar já a entrada na vida contemplativa. Na 4ª e 5ª morada, então, o cântico do 5º cântico até o 12º. E aí começa do 13º em diante
aquilo que nós chamamos de via unitiva, que vai se ocupar a sexta e a sétima morada. Só que o São João da Cruz ainda aumenta a 36ª cântico até a 40º canto, que ele vai chamar isso de estado beatífico. É a situação quando uma pessoa tem um grau tão grande de união com Deus, tão grande, tão grande, tão grande, tão intenso, tão profundo, que ele chama de estado beatífico. O que é o estado beatífico? É aquilo que a gente conhece das almas que já estão no céu, que já veem a Deus face a face. Então vamos começar o nosso poema propriamente dito. A primeira coisa que a gente vai ver, ele começa dizendo: onde te escondestes? E já seguindo aqui na canção número 3, ele vai falar sobre esse escondimento. Quem é o Deus escondido? Daqui podemos concluir que as maiores comunicações e as mais elevadas e sublimes notícias de Deus que a alma possa ter nesta vida, nada disso é Deus em sua essência. Nem tem a ver com Ele, pois na verdade Deus permanece sempre escondido para a alma. Então a primeira coisa que o São João da Cruz diz: olha, onde te escondeste, amado? Deus é um Deus escondido. Mas o poeta é aquele que diz com palavras bonitas o que a gente sempre sentiu e nunca conseguiu dizer. Eu acho que se você for muito sincero na sua vida, você vai dizer que você nunca encontrou Deus, né? Assim, eu encontrou Deus, falou com Ele, tomou café com Ele, bateu papo. Ele é um Deus escondido. Escondido porque a gente percebe. É como se a gente estivesse aqui dentro de uma casa e sempre sabe que tem um alguém aqui em outro cômodo, que a gente sabe, a gente percebe a presença, escuta as pegadas, percebe de vez em quando uma voz, de vez em quando a gente não escuta nada, mas sabe. Ou então quando a gente está num quarto muito escuro, que a gente está com outras pessoas dentro daquele quarto. A gente não está vendo a pessoa, mas a gente percebe a pessoa. E de uma forma muito bonita, o que é que João da Cruz vai dizer? Deus é um Deus escondido. É engraçado, quando a gente diz que alguém está escondido, a gente não diz que a pessoa não existe, não. Ela está escondida. Eu não consigo vê-la, mas eu sei que ela está por aqui. Eu percebo, escuto sinais, pegadas. Então, Deus é um Deus escondido. Você, nesta vida aqui mortal, você nunca vai possuir a Deus de uma forma que possa conhecê-lo. Então, o Deus cristão é um Deus escondido. Né? E esse Deus escondido, por isso que você nunca se apegue a nenhuma sensação. Ah, César, eu senti a presença de Deus e agora eu não sentia mais. Porque Deus é um Deus escondido. Ele permanece sempre presente, mas nunca visível. Ele dá sinais da sua presença, mas nós nunca podemos possuir. Ele tem toda essa dinâmica. Por isso que ele vai dizer: é conveniente, então, que ela tenha sempre como escondido, acima de todas as grandezas, e o busque sempre escondido, dizendo: onde é que te escondeste? Porque nem a elevada comunicação de Deus, nem a presença sensível é testemunho certa de sua presença pela graça. Então, mesmo que você tenha as maiores sensações de Deus, não é a certeza de que Ele está presente. Ele está sempre escondido. Esse escondimento nos faz perceber que aquilo que a gente chama de a transcendência de Deus. Deus, ele é transcendente. Então, se você for sincero com você mesmo, você vai concordar com João da Cruz e dizer: realmente é verdade. Deus é escondido. É um escondido sempre presente, mas escondido. Ele transcende a nossa forma de ver. Ele é superior à nossa forma de entender. Ele é superior àquilo que sentimos. Então, não ache que Deus é o que você vê, o que você sente. Isso vai te ajudar a compreender várias coisas do seu relacionamento com Deus. E a compreender principalmente aqueles momentos que você não vai sentir a presença de Deus. Você não vai perceber a presença dele. Ele tem esse caminho escondido.
Mas no número 6, ele vai falar aqui, ainda comentando a canção 6, ele vai dizer aonde é que ele está escondido. Onde é que Deus está escondido, essencialmente? Ele vai dizer: vamos, portanto, mostrar o lugar mais certo onde ele está escondido. Então, você quer descobrir aonde é que Deus está escondido? Você pode procurar em vários lugares, mas ele vai dizer: olha, existe um lugar que é certo, é seguro, sem dúvida, aonde ele está escondido. Você pode aqui acompanhar aqui no número 6, onde ele diz: vamos, portanto, mostrar o lugar mais certo onde ele está escondido, e aí possa a alma achá-lo seguramente, com a perfeição e o deleite comparável com esta vida. Deste modo, não irá a alma errante, e em vão atrás das pisadas das companheiras. Para alcançar esse fim é necessário observar o seguinte: o Verbo, o Filho de Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, está essencialmente, presencialmente escondido no íntimo do ser da alma. Aonde é que está Deus escondido? Dentro de nós. E aí nós vamos seguindo esse raciocínio. É o mesmo raciocínio do castelo interior. Teresa vai dizer que o castelo, nossa alma é um castelo, com várias moradas. E a morada mais interior, a mais importante, é onde Deus habita dentro de nós, onde Deus mora dentro de nós. Então, é o mesmo raciocínio. Onde é que você tem certeza que vai encontrar Deus? Dentro da sua alma, não fora. Elizabeth da Trindade, do mesmo jeito, vai dizer: o céu é Deus e na minha alma Ele está. Ele mora comigo, Ele mora dentro de mim. É a habitação de Deus. Deus habita dentro da alma. Nós buscamos Deus em várias formas, mas Ele habita dentro de nós. Por isso, toda a importância é da interioridade. Aqui já no número 8 ele vai dizer: que mais queres, ó alma? O que mais busca fora de ti? Se tens dentro de ti tuas riquezas, teus deleites, tua satisfação, tua fartura e teu reino, que é o teu amado, a quem procuras. Aí o deseja, aí o adora, e não vá buscá-lo fora de ti, porque te distrairás e cansarás. Não o acharás, nem gozarás com maior segurança, nem mais depressa, nem mais de perto, do que dentro de ti. Há somente uma coisa: embora esteja dentro de ti, ele está escondido. Onde te escondestes, amado? O número 9 ele vai dizer: quando alguém quer achar um objeto escondido, há de penetrar ocultamente até o fundo do esconderijo onde ele está. E quando o encontrar, fica também escondido com o objeto oculto. Preste atenção a essa explicação que ele dá. Vamos imaginar que você tem uma casa, que tem um sótão embaixo da casa, que tem uma coisa escondida que você não acha lá. Para você achar aquilo que está perdido, escondido, você tem que ir no lugar que ele está escondido, que é dentro da sua alma. Por isso, a importância da interioridade. Por isso a importância, por exemplo, no retiro do silêncio. A gente não conversar com os outros. A importância de fazer lexo divina todos os dias, um momento de silêncio, onde eu vou buscar, lendo a Bíblia, eu vou em caminho de oração, em diálogo com Deus, eu vou entrando dentro de mim mesmo. Lembra do castelo interior? A nossa alma é um castelo. E a porta desse castelo é a oração. Teresa vai dizer, não só oração, oração e reflexão, que é uma interiorização, é você refletir dentro de você mesmo. Você começa a refletir, começa a interiorizar-se e encontrar-se com Deus mais íntimo da nossa alma. Então, aonde nós encontramos um Deus escondido? Na nossa alma. Quando nós aprendemos a nos esconder dentro de nós. E como fazemos isso? Pela vida de oração, pela vida de silêncio, pelo caminho da lexo divina. Precisamos ter todos os dias,
todos os dias, um momento aonde a gente se afasta de tudo e de todos para buscar a Deus. O silêncio. Eu busco todos os dias acordar de manhã, bem cedo, às 5h30 da manhã, para ter de 5h30 às 6h30 da manhã esse momento de lexo, de leitura, de interiorização, de silêncio. É um horário bom porque ninguém está se movimentando, ninguém está fazendo uma coisa, não está fazendo outra. O celular não toca, até porque não trago o celular para perto, é bom que não esteja perto. Na hora de fazer a nossa lexo, nosso momento de interiorização, porque o celular é uma exteriorização, é aquilo que lhe comunica com o mundo exterior e tem sua utilidade, mas não é no momento da oração. Então, de você entrar dentro de você mesmo, interiorizar-se, buscar esse Deus que tranquilamente está dentro da nossa alma. Então, você se esconde no lugar onde Deus está escondido, no centro da sua alma. E como você faz isso? No silêncio e na solidão. Fazendo o seu momento de reflexão, de lexo divina, você vai habituando-se a confrontar a palavra de Deus com a sua própria realidade. Isso vai fazendo um costume de interiorizar-se. Isso poderíamos, usando a linguagem de São João da Cruz, se esconder. Nós precisamos aprender a se esconder. Claro que num tempo que está todo mundo ao contrário, né? Num tempo que todo mundo tira selfie e bota para ser visto. A oração é justamente o contrário. A oração é se esconder. É estar fora do olhar dos outros. Estar longe dos ouvidos dos outros. Por isso que é tão importante, por exemplo, no retiro, guardarmos o máximo possível o silêncio. Não estarmos nos comunicando com os outros. É uma questão de escondimento. E aí, já depois de visto tudo isso, nós podemos continuar e ver como nós podemos fazer esse caminho. É aquilo que chama o caminho teologal de São João da Cruz. Por que teologal? Porque o caminho, a espiritualidade de São João da Cruz é totalmente baseada nas virtudes teologais. Quais elas? A fé, a esperança e a caridade. A espiritualidade de São João da Cruz é nos tirar de todos os excessos, retirando tudo, para desenvolvermos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Num caminho teologal, num caminho de comunhão com Deus, num caminho de busca. É a tua face, Senhor, que eu busco e busco ansiosamente. A minha alma tem sede de vós e deseja como terra sedenta e sem água. Então é esse caminho de buscar de forma teologal a presença de Deus. Então vamos ver isso no número 11 e também no número 12. Ele vai dizer: é preciso buscá-lo na fé e no amor, sem querer satisfação de coisa alguma, nem tampouco gozar ou compreender mais o que deve saber em tudo. Estes, a fé e o amor, são os dois guias do cego, que te conduzirão para onde não sabes, levando-te além ao esconderijo de Deus. Olha aí, a fé e o amor são os guias do cego. Quem são os cegos? Somos nós. O cego é aquele que não vê as coisas, porque para você achar o Deus escondido, você precisa ir por onde não conhece. Por caminhos que você não domina, até ele levar ao esconderijo de Deus. Quem te leva ao esconderijo de Deus? A fé, a esperança e a caridade. Aonde está Deus? Dentro da nossa alma. Pela fé, pela esperança e pela caridade, como se fosse aquelas... Lembra aquelas imagens de 3 não é comum, né? Aquelas bigas romanas, né? Mas como fosse de 3. A fé, a esperança e a caridade. Aquilo que nos conduz, como fosse 3 cavalos fortes, que nos levam em direção aonde Deus está escondido. Quem sabe onde Deus está escondido dentro da nossa alma? A fé, a esperança e a caridade. Que vão fazendo esse caminho. Efetivamente, a fé, este segredo do qual falamos,
é como os pés com o qual a alma vai a Deus e o amor o guia que a conduz. No 12 ele vai dizer: jamais desejes satisfazer-se nas coisas que entendes de Deus. Antes procura contentar-te no que não compreenderes a respeito deles. Não sei se vocês pegaram a força dessa frase. Não se satisfaça daquilo que você sabe de Deus. Aquilo que você sabe de Deus não tem valor. O que importa é aquilo que você ainda não sabe dele. E é pela fé, porque não é pela compreensão racional. Apesar da compreensão racional ter todo o seu valor, mas é pela fé, pela adesão daquilo que é superior à razão. Não o contrário, mas superior à razão, que nós chegamos a esse caminho. Não te detenhas em amar e em gozar nessas coisas que entendes ou experimenta, mas ao contrário, põe teu amor e deleite naquilo que não podes entender ou sentir. Porque isso, como dissemos, é buscar a Deus na fé. Né? Buscar a Deus na fé. E aí no número 13 e 14, aí ele começa a falar do amado que me deixastes com um gemido. Até agora ele estava falando simplesmente daquela primeira parte. Onde te escondestes, amado? Agora, a partir do 13 e 14, ele vai falar desse gemido, esse desejo. E aí nós vamos compreender, junto com João da Cruz, que oração é desejo. Oração é desejo. Oração não é concentração. Oração não é você não se dispersar nunca. A sua oração é do tamanho do seu desejo de Deus. É o salmo que sempre guiou a minha vida de oração é a minha vida toda. A minha alma tem sede de Deus. É a tua face. É desejo. É desejar conhecer. É desejar se relacionar. É desejar se unir a Deus. É esse desejo que é a alma da oração. A alma da oração é desejo. É esse desejo que nasce, é um gemido que nasce no profundo da alma. Um gemido que pede e que clama Deus, que deseja Deus do mais íntimo do nosso ser. E ele vai dizer aqui no 14, na verdade a satisfação do coração não se acha na posse das coisas, e sim no despojamento de todas elas em pobreza do espírito. Ele vai dizer que o coração humano não fica feliz quando possui algo. E é engraçado, porque nós passamos a nossa vida toda querendo possuir alguma coisa, né? Um dia, quando era criança, a gente queria possuir uma caneta. Depois, quando é maiorzinho, a gente vai querer possuir um celular. Depois, a gente quer possuir um carro. A gente quer possuir uma casa. A gente quer possuir um monte de coisa. Não que não tenha valor possuir a coisa, tem o seu valor. Tudo do seu devido lugar. Mas o coração humano não encontra felicidade em possuir as coisas. E talvez uma das maiores dificuldades no ser humano na questão da felicidade. Ele sempre acha que ao possuir algo, ele vai ser feliz. E João da Cruz vai dizer para nós aquilo que a gente tem dificuldade de acreditar. A felicidade do coração está no não possuir as coisas. Ou, pelo menos, não deter essa posse na sua mão. No dia que você colocar no seu coração no dia que você colocar em prática na sua vida essa coisa mais íntima do seu coração, você vai perceber que a posse das coisas não te dá felicidade. E São João da Cruz está dizendo uma coisa que você sabe também pela sua vida que é verdade. Principalmente quem tem mais idade já sabe disso. Que você já lutou para possuir muitas coisas e isso não é capaz de te fazer feliz. Dá um momento de alegria, tudo, mas é no despojamento de tudo que o coração fica feliz. E ele ainda diz mais. O gemido é anexo à esperança. E assim dizia o apóstolo quando declarava senti-lo.
Não só ele, mas todos os cristãos, embora perfeitos. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos dentro de nós, esperando a adoção dos filhos de Deus. Esse gemido, pois, tem agora a alma dentro de si, no coração, enamorado. Porque onde o amor fere, aí está o gemido da ferida, clamando sempre com o sentimento da ausência. Mormente, quando já saboreou alguma comunicação suave e deleitosa do esposo, que se ausentando, deixou a alma de repente sozinha e na secura. Então, o que é oração? Esse desejo. Quando nós somos tocados por Deus, nós começamos a desejá-lo. Desejar nos relacionar com Ele. Desejar ter comunhão com Ele. Essa é a base, é o fundamento, a essência da vida de oração. É o desejo. Santo Agostinho vai dizer que oração é desejo. Ele diz, como é que uma pessoa pode cumprir o mandamento do apóstolo Paulo que diz a orar sem cessar? Ele diz, quando nós passamos o dia todo desejando a Deus, desejando estar em comunhão com Ele, desejando estar próximo dEle. Né? Ou como diria São João da Cruz, numa memória afetiva, né? Cultivando essa memória afetiva de Deus, desejando estar em comunhão com Ele, estar em proximidade dEle. Quanto mais renovamos esse gemido dentro de nós, mais a oração vai crescendo dentro de nós. E para isso a gente tem que tirar alguns preconceitos da oração, para achar, porque a gente achando que não, se eu rezar é aquela pessoa que está ali, que se concentra e não se dispersa. É uma pessoa que é capaz de rezar o texto sem nunca se dispersar. Pode até que existe alguém aqui que reza o texto sem dispersar, mas não é isso que é a alma da oração. A alma da oração é esse gemido, como ele diz, que é anexo à esperança. O gemido é uma expressão da virtude teologal da esperança. É esse desejo em altíssima intensidade. Quando nós cultivamos a nossa vida interior, nós vamos cultivando essa vida de desejo. E aí, ele vai dizendo, agora já no número 16, ele diz, como um cervo fugiste. Sabe que o cervo é aqueles viadinhos, aqueles antílopes pequenininhos? E quem já viu com aqueles animais, eles têm uma dinâmica muito própria. Eles são ágeis, eles pulam, saltam. Se você está numa floresta e encontra com um deles, você o vê, acha bonito, ele salta e daqui a pouco desaparece. Ele vai dizer que Deus é assim. Deus age como um cervo. Ele aparece e desaparece. Porque, na verdade, o amor dentro de nós cresce por presenças e ausências. E nós experimentamos isso na vida humana. Entre ausências e presenças, nós crescemos no amor. Quando é que a gente descobre que a gente realmente gosta de uma pessoa? Quando a gente está convivendo com uma pessoa o tempo todo, tudo bem, está tudo maravilhoso, e por alguma porventura você tem que se afastar por uma viagem, por uma circunstância ou outra. Você descobre que eu gosto de uma pessoa quando você sente falta. É a saudade. Para que o amor possa crescer dentro do nosso coração, nós precisamos nos ficar próximo da pessoa amada, mas precisamos de tempos em tempos ficar distante da pessoa amada. Porque a ausência cresce de novo, a saudade, essa saudade vira desejo, esse desejo gera gemido, esse gemido é esperança. Então o amor cresce, por isso que Deus aparece e desaparece. É por isso que na sua oração Deus muitas vezes se faz sentir-se presente, e muitas vezes também na sua oração Deus faz não sentir-se presente. Parece que está distante. Eu rezo e não sinto nada. Então Deus precisa se afastar para que você sinta saudade dele. Por isso que ele vai dizer, como um cervo fugiste. Aí ele vai dizer que, de fato, é deste modo que procede o amado nas visitas que costuma fazer às almas devotas, dando presentes, animando-as, bem como nas ausências,
esquivando, quer dizer, se afastando, que lhe faz sentir depois de tais visitas, a fim de que sejam provadas, humilhadas e ensinadas, tornando-os mais sensível, então, à dor da ausência. Então, Deus faz isso conosco. Algumas vezes, no nosso caminho de oração, Ele, mesmo escondido, Ele se faz sentir-se presente. Nós sentimos o toque, a presença, o fervor, a consolação interior. Algumas vezes, Ele desaparece como um servo, para que você sinta falta dele, para que você o busque e não sinta encontrá-lo, para que você sinta saudade, para que você seja ferido de amor, que é a próxima frase que vai dizer, havendo-me ferido. Ele vai como se dissesse, não me basta somente a pena e a dor que ordinariamente padeço em tua ausência, porque havendo-me ferido, mais ainda de amor com tuas flechas, aumentando a paixão e desejo de tua vista. E agora foges com a ligeireza de um servo, e não te deixas aprender sequer um pouco. Deus vai ferir o nosso coração. Ferir para que a gente sinta falta. Essa imagem, claro que é a imagem, quando ele fala em ferir, é uma imagem poética. Ele fere como quando nós estamos apaixonados por alguém e este alguém se afasta de nós. E nós sentimos uma dor no nosso coração, um vazio, um gemido, um desejo de estar com aquela pessoa. E a partir daquele momento, tudo fica sem graça. A gente vai para os lugares e a gente sente falta daquela pessoa. Parece que aquele lugar não é tão bonito porque aquela pessoa não está ali. E é isso que esse processo, que como um servo fugiste me havendo-me ferido, ele vai alimentando, algumas vezes ficando presente e nos fazendo sentir o afeto, a consolação interior. Algumas vezes se afastando, nos dando a sensação de uma aridez, aquilo que São João da Cruz vai chamar de noite, aquela sensação de distância de Deus. E essa distância vai dilatando o nosso coração para que ela se torne ferida de desejo. A sua oração, meu querido irmão, minha querida irmã, tem a intensidade e a profundidade do desejo que você tem por Deus. Desse desejo da tua face, Senhor, que eu vos busco. E isso só acontece quando nós cultivamos uma vida de oração, que ela é capaz de passar pelas dificuldades. Que ela não vai parar, eu estou com dificuldade, eu não estou sabendo rezar direito. Mas mesmo que você não saiba, mesmo que você não sinta, mesmo que você não me entenda, mas você persevera na sua vida de oração, na sua lexo divina diária, aquilo vai ferindo o seu coração. É a falta dele, o se perder, faz você sentir saudade, desejo, é um gemido que vai movimenta o nosso coração, porque o ser humano, ele é movido pelos seus desejos. E Deus precisa suscitar esses desejos no coração. E para concluir, ele vai dizer, já no 20, saí por ti clamando, já eras ido. O desejo autêntico tem que gerar decisão. Tem que virar obras. Eu não posso dizer que eu desejo, Deus, a tua face, Senhor, que eu vos busco ansiosamente. Você faz lex divina, não faz. Você reza o texto todo dia, não. Você vai para a missa, não. Se alimenta como? O desejo autêntico é a mesma coisa de um rapaz que diz que ele deseja muito namorar com aquela moça. Você vai conversar com ela? Não. Você liga para ela, manda um e-mail para ela, acho que e-mail está ficando antigo, né? Manda um zap para ela. Não, mas eu desejo. Então seu desejo é inútil. Ela não produz obras. Então, ou o seu desejo não é forte, ou ele então é doentio. Por isso que ele vai dizer que saí por ti clamando,
ele sai de si, ele toma decisão, ele não vive mais centrado nos seus desejozinhos, no seu problema, meu dedinho está doente, a minha mãe fez isso, o dinheiro faltou. Não, você sai em direção. E é isso que nós vamos ver, especialmente aqui no 20, ele vai dizer, convém saber que esse sair se estende-se aqui, espiritualmente, de duas maneiras. Para ir em busca de Deus, primeiro saindo de todas as coisas, o que se faz por aborrecimento e desprezo delas. Segundo, saindo de si mesmo, por esquecimento próprio, o que se realiza por amor de Deus. Quando este amor toca a alma tão verdadeiramente como vamos declarando da glória, de tal maneira a levanta que não somente faz a alma sair de si por esquecimento próprio, mas ainda arranca de seus quícios e dos seus modos e inclinações naturais, levando então a clamar por Deus. E aí é o que nós vamos ver na nossa próxima palestra. Como esse desejo deve se traduzir em obras, em decisões de afastamento do pecado, de uma vida de fidelidade a Deus, cultivo do exercício do bem, do servir a Deus, do servir aos irmãos, do serviço autêntico na igreja, para que esse desejo seja um desejo autenticamente humano. Porque um desejo autenticamente humano move o coração humano. Quando o ser humano diz, eu tenho um desejo de viajar, ele começa a desejar, a pensar, a arquitetar, e aí ele vai construindo todas as possibilidades para que aquilo se realize. Pode ser que não se realize dessa vez, mas ele vai trabalhando em direção. A comunhão com Deus é do mesmo jeito. Ela precisa se alimentar do desejo. Esse desejo é alimentado por uma vida espiritual autêntica. E esse desejo se traduz num caminho autêntico de amor a Deus e amor aos irmãos. Amém.